Boa noite a todos. Para quem não me conhece, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte do grupo de expositores da comunidade espírita Caminheiros do Amor, que está localizada na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, e estamos aqui buscando continuar compartilhando os nossos entendimentos, né, sobre os ensinamentos da espiritualidade, sobre os ensinamentos de Jesus, junto com os nossos irmãos, né, aproveitando essa tecnologia que nos foi disponibilizada neste momento, né? Então continuamos nos corações, né, nas casas dos nossos irmãos, levando aí esse pouco que conseguimos entender até o momento, né? Então eu convido a todos a vibrarmos por todos os corações, né, que vivem este momento delicado do processo evolutivo em que nos encontramos e que a gente tenha com isso tranquilidade, que é o que necessitamos neste momento, né, para podermos suportar todos esses desafios, para que a gente consiga vencer mais este degrau necessário para a nossa evolução, né? Então, aqueles que sentirem a vontade, né, de fecharem os olhos e entrar nessa sintonia com o Pai e vibremos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, no dia de hoje me foi dada a oportunidade de falarmos um pouco sobre a lei do progresso, né? Então, no item 1 do capítulo 8 do livro 3º, né, falando do estado natural. Então, nas questões 776 a 778, Kardec busca entender, junto à espiritualidade, essa questão dos estágios evolutivos aí do nossa como espírito, né, do espírito, ou seja, de nós como espíritos. Então, para refletirmos, aqui nós vamos ler as perguntas, as respostas, e aí vamos conversando um pouquinho sobre os entendimentos que tivemos, né? Espero que consigamos, né, contribuir um pouquinho mais com esse aprendizado, tá ok? Então, na questão 776 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E eles respondem a Kardec: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E aí nós temos nessa questão um comentário de Kardec, né, que nos ajuda a entender melhor ainda a resposta da espiritualidade. E ele nos traz assim: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei, né? Então, nós já aprendemos com a espiritualidade que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, né? E aí, então, nós vamos fazendo o nosso processo de aprendizado,
né, ao longo das encarnações e sucessivas reencarnações. Então, quando nós vimos lá no início da nossa história aqui no planeta Terra, o estado primitivo em que nos encontrávamos, então muitos de nós, espíritos, estávamos tendo ali a primeira oportunidade de vestirmos um corpo físico. Então, nesse momento, nós estávamos ali ainda sem consciência, né, com o aprendizado, porque estávamos começando a trilhar, né, o caminho do progresso. Então, na primeira encarnação, nós vamos ali conseguindo acumular alguns conhecimentos baseados no nosso instinto, né, nas nossas vivências. Vamos ali por tentativas e erros, buscando compreender as coisas. E aí começamos então a evoluir e a começar a tomar decisões com um pouco mais de consciência, né, sabendo raciocinar e sabendo como se comportam as coisas e as consequências daquilo que nós decidimos e daquilo que nós fazemos. Então, o estado natural é o princípio da caminhada do espírito, onde ele ainda não apresenta uma evolução nem intelectual e também nem moral, né? Então, esse é o estado primitivo da nossa existência. As leis naturais são as leis que regem essa trilha por onde nós vamos caminhar. Então, só para lembrarmos aqui, né, o Livro dos Espíritos trata dessas leis. Então, nós estamos falando da lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. Então Kardec, ele nos lembra, nesse seu comentário, que quanto mais nós nos atentarmos a essas leis e que a espiritualidade vem nos esclarecer com muita propriedade no Livro dos Espíritos, nós vamos nos aproximando mais da perfeição. Porque essas leis nos esclarecem tudo o que nós devemos fazer para podermos evoluir de forma tranquila e serena. Quanto mais nós seguirmos essa lei, né, mais distante estaremos dos erros, porque elas nos impulsionam a praticar o bem, né, a prática do amor, a prática da caridade. Então, quanto mais próximos ou mais nós praticarmos o amor, né, menos nós vamos ofender os nossos irmãos, menos nós vamos nos sentir, né, dispostos à prática do mal. Então, quanto mais nós caminharmos nessas leis, que são as leis divinas, são imutáveis, né, em qualquer canto do universo em que nós estivermos, estaremos sendo regidos por elas no nosso processo evolutivo. Quanto mais nós caminharmos, né, alinhados com essas leis, nós vamos estar muito mais próximos da nossa perfeição. Então é importante que nós, como espíritos, entendamos isso, né? Que saindo da nossa condição primitiva, aí nós entramos no nosso caminho de progresso, portanto, devemos respeitar essas leis divinas. Cada vez que infringimos uma dessas leis, nós temos aí consequências dos nossos atos e que, se não for numa existência, será na outra, apresentada a forma de repararmos, né, os males que causamos, né? Na questão 777, então Kardec pergunta para a espiritualidade: no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? E aí eles respondem para Kardec: que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais? As criaturas também são mais felizes que os adultos, né? Então, refletindo sobre essa questão,
E nós vamos entender melhor se nós observarmos a nossa existência, né, corpórea. Se olharmos para essa nossa encarnação, né, algumas pessoas, muitas vezes, elas se colocam querendo voltar para a infância, onde elas não tinham responsabilidade, né, onde eram sustentadas por outras pessoas, né, e se eximiam ali de qualquer responsabilidade sobre os seus atos, porque não compreendiam o que estavam fazendo. E elas achavam ou acham que é a melhor fase da vida porque tem a ingenuidade, né, porque ela está livre, ela está sendo amparada, ela não tem cobranças, né, ela fica então com a ilusão de que viver naquela condição era a condição mais adequada. Porém, né, assistindo a palestra de um irmão, ele tocou num assunto que nos faz refletir. Ele falou assim, vocês acham que a parte da infância ali era a melhor? Ele falou, mas você não conseguia ali se expressar, não conseguia dizer o que sentia, né? Não conseguia pedir algo por vontade própria. E ele fala, ele até cita o exemplo, né? Quantas vezes você não deve ter chorado porque estava com as suas fraldas, né, molhadas e a sua mãe te deu alimento, né? Por não entender o que você estava realmente querendo naquele momento. Então você simplesmente chorava e a sua mãe, por tentativa e erro, ela ia ali tentando atender aos seus anseios até poder descobrir o que realmente lhe incomodava naquele momento, né? Então nós não conseguíamos ali dizer o que nos afligia, o que nos causava dor, né? Qual era a nossa necessidade. Então, se nós olharmos só pelo ponto de não termos responsabilidades, não quer dizer que estivéssemos mais felizes naquele momento, né? Em contrapartida, nós encontramos pessoas que dizem assim, se eu soubesse naquela época o que sei hoje, né, eu teria evitado muitas dores. Então, assim, nós vamos entendendo, né, que o progresso, ele nos traz benefícios. E muitas vezes ele nos traz muito mais alegrias, porque à medida que nós entendemos o que é errado e deixamos de praticar o mal ou de insistir nesses erros, nós começamos a tornar a nossa vida muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais feliz. Então nós vamos entendendo que se no momento em que cometemos aqueles erros, nós tivéssemos tido a capacidade de aprender tudo o que as nossas experiências nos proporcionaram, né, de tudo o que essa vivência nos deu, né, de condições de entendimento, nós teríamos evitado as dores que hoje sofremos, né? Então, determinados erros, se não são desta oportunidade, poderão ser de outras, e nós hoje estamos tendo que reparar aquilo que de um outro momento da nossa vida, por falta de conhecimento, né, por não entender as consequências dos atos, fizemos algumas escolhas erradas, né? Tivemos atitudes que feriram as pessoas, tivemos atitudes que levaram as pessoas a prejuízos, né, a criar mágoas, a ter ódio por nós. Então, nós vemos que se nós tivéssemos o conhecimento que temos hoje, naquele momento do passado, teríamos feito escolhas diferentes. Então, não quer dizer que lá atrás eu era mais feliz, né? O que acontece é que lá atrás, né, em algumas circunstâncias, eu poderia ter vivido mais momentos de felicidade do que vivo hoje, porque hoje eu estou respondendo muitas coisas que não me foram cobradas naquela época, né? Então não quer dizer que a felicidade estava lá.
Acontece que eu não consegui ou não soube construir a minha felicidade de hoje, né? Porque nós conhecemos, pela própria lei do progresso, a lei também de ação e reação, né? Então, ou seja, cada ação minha tem uma reação. Então, hoje eu posso estar colhendo os frutos daquilo que plantei no passado. Então, se a felicidade não é a maior parte dos momentos da minha vida hoje, é porque eu não soube construí-la até o momento, né? Então, hoje, compreendendo as coisas que compreendemos, nós podemos construir uma vida muito mais feliz para o futuro, né? Então, o fato de viver na ignorância não significa felicidade, não é? Muito pelo contrário. Em alguns momentos, pela falta de conhecimento, nós erramos mais do que acertamos. Então, hoje, como espíritos, nós precisamos compreender o nosso processo evolutivo, a nossa caminhada, né, como que ela se realiza, cada coisa que nós iremos viver, cada coisa que nós iremos responder. Então, é importante nós, como espíritos, sabermos disso, né, para fazermos as escolhas melhores hoje do que fizemos no passado e não termos mais esta reflexão, né? Ah, se eu soubesse naquela época o que sei hoje, teria escolhido um caminho diferente, né? Então, o progresso para o espírito, ele é de extrema importância, porque quanto mais ele se conhece, quanto mais ele conhece tudo que está à sua volta, menos erros eles cometem, né? Menos erros nós cometemos. Então é importante nós fazermos essa reflexão, porque nós não vamos parar, né? Nós não vamos ficar por muito tempo estacionado, tá certo? Então aqui na questão 778, Kardec pergunta à espiritualidade: o homem pode retrogradar para o estado natural? E eles respondem a Kardec: não, o homem deve progredir sem cessar, e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, né? E aqui então a gente continua essa reflexão, fazendo um paralelo à nossa vida, né, de hoje. Então, essa existência que nós estamos tendo. Se nós observarmos, né, nós vamos tendo ao longo da nossa caminhada, desde a infância até a fase adulta, a oportunidade de vivenciar várias coisas que elas ficam registradas em nós, né? Então nós somos capazes de lembrar de coisas ali da plena infância, né? Vamos lembrar de coisas da nossa fase de jovem, adolescente, quem já está na fase adulta, né? Quem já está ali com a idade já bem mais avançada, vai lembrando de toda a sua existência. Não tem como ele apagar essas coisas de si, né? Elas podem até ficar adormecidas, o cérebro pode descartar algumas coisas, mas quando você faz o esforço, ela vem à tona. E nós aprendemos também com a espiritualidade que todo o aprendizado, né, adquirido pelo espírito, ele jamais perde, não é? Então, podemos ter alguma dificuldade no corpo físico que nos leve ao esquecimento, mas como espírito nós não vamos esquecer nunca. Então, no momento em que retornamos ao plano espiritual, podemos resgatar coisas que foram importantes para nós em outras existências. Até mesmo para planejar a próxima existência, nós vamos precisar buscar todas as coisas que ainda temos pendente para podermos resolver nas encarnações, né? Então não tem como o espírito voltar à sua condição, né, de ignorância. Né? Ignorância que a gente sempre fala no sentido de não saber. Não tem como, né?
Então, até mesmo a gente aprende, né, com o Evangelho de Jesus, que a quem muito for dado, muito será pedido. Porque à medida que o espírito adquire o conhecimento do bem e do mal, ele não pode mais alegar ignorância, né? Ele não tem como dizer, eu não sabia disso, eu errei porque não sabia. Não tem como mais o espírito, uma vez em que ele vivencia, ele aprende aquilo, ele alegar que não sabia. Ele pode não ter se atentado, né, naquela condição. Ele pode ter deixado escapar o aprendizado, não ter dado muita atenção, mas não mais alegar ignorância, né? Então, o espírito, ele não vai voltar ao seu estado primitivo, né, na condição de recém-saído da criação, né, da vontade da criação, depois de ter vivenciado, ter feito a sua primeira encarnação, ter passado por todas as experiências instintivas e outras racionais, e voltar e dizer assim, olha, quem sou eu, né? Onde estou? O que estou fazendo aqui? Né? Então não dá para o espírito alegar mais esta condição. Então é importante que a gente entenda que um espírito ele pode até ficar num período da sua existência estacionário, né? Ele até pode se colocar na condição de que, olha, essa encarnação aqui eu não quero fazer nada, né? E diante do seu livre-arbítrio, da sua vontade, ele querer parar, né? Se isolando de tudo, fechando todas as oportunidades de aprendizado, de fazer alguma coisa e ficar estacionário numa existência. Mas ele não vai ficar por muito tempo assim, né? Em pouco tempo, o progresso impulsiona ele a seguir o seu caminho, né? Por isso é que a gente sempre lembra que um espírito ele jamais será mal por todo sempre, né? Ele vai sempre despertar para o amor, porque o progresso do espírito o faz entender que é muito melhor para o espírito, ou seja, isso poderá trazer muito mais momentos de felicidade para o espírito quando ele caminha no amor do que quando ele caminha causando dores, né? Então é importante que a gente entenda claramente isso. Então eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre essas questões do Livro dos Espíritos, né? E convido a todos a continuarem a nos assistindo, né? E colaborem também com o nosso aprendizado e que Deus abençoe a todos. Então, como fazemos também em nossa casa, iniciamos um trabalho com a prece e encerramos o nosso trabalho com uma prece, agradecendo o amparo da espiritualidade, né, e o amor que eles têm para conosco e o amor que Deus tem por todos nós. Então, vamos agradecendo mais uma oportunidade de podermos compartilhar aquilo que aprendemos e que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que Deus ampare para que todos tenhamos muita paz, muita harmonia e que neste momento em que precisamos uns dos outros, que os nossos corações se abram para a verdadeira caridade e que assim consigamos, juntos, superar todas essas adversidades, todas essas dificuldades e conseguiremos nos reunir no amor divino para o bem de todos. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.